Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Super prompts para tese e dissertações. Eu acho que se eu chegar e falar, levanta a mão, quem quer um prompt? Aí vai, um monte de gente vai levantar a mão. Agora, levanta a mão, quem confia nos prompts de internet? Vai ter um monte de gente levantar a mão também. Aí não dá, não dá. Vamos aprender a criar prompts alfaiates hoje para você usar na sua dissertação, na sua tese, em todos os momentos, tá? Você que está chegando agora, quem está assistindo a primeira vez a minha aula aqui, bota aqui no chat aqui bota um, se é a sua primeira vez aqui. Bota 10, se você já assistiu 10 vezes. Bota 1000. Tem alguém que já assistiu 1000? Acho que tem, hein? Karine, ó, seja bem-vinda. Eliana, Indaiara, Manuel. Ó, a Neuza já é veterana. A Neuza é gente boa demais. Está aqui com a gente, ó. Mônica Douglas Pérola Glacileia 4. Muito top. Vota aqui quantas vezes. Meu nome é Felipe Assense. Sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Moro nos Estados Unidos. Eu tenho um green card aqui em função do meu método de escrita acadêmica, que inclusive você vai ser convidado para minha mentoria hoje, vai receber o meu método de escrita. Sou criador de IA, né? A primeira IA que eu criei se chama Acadêmico 24 Horas, criei em 2024, você também vai receber na nossa mentoria, além de outras 19 IAs que nós já criamos. E eu sou orientador, né, de mestrado e doutorado. Durante 10 anos fui professor de universidade pública, programa CAPES 7. Eu pedi exoneração porque eu quis e estou aqui contigo para contribuir com você. E vamos para cima, vamos para cima. Primeiras premissas aqui que eu quero compartilhar, né? Eu já vou começar com isso daqui porque acabou a era do terrorismo. Qual é a era do terrorismo? Ai, não pode usar IA, será que pode? Será que não pode? Será? Né? Será? Então, no final do dia, acabou essa era do terrorismo, porque o CNPq e o MEC autorizaram o uso de IA agora em março de 2026. Inclusive, autorizaram do mesmo jeito que eu falo há 4 anos aqui na internet. Parece até que eu escrevi a norma, tá? Parece até que eu escrevi. Então, assim, está fora de discussão para mestrandos e doutorandos se você pode ou não usar IA. Porque você pode. Isso está sacramentado no CNPq e no MEC, ok? Agora, você precisa entender o que é uma IA. Porque como que você quer promptear uma IA sem entender o que é uma IA? Gente, a IA é uma espécie de calculadora. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Eu chego. Deixa eu pegar aqui uma calculadora mesmo. Acho que vai ser didático aqui para a galera. Olha só. Calculadora. Vamos lá. Eu coloco 12 mais 9. 12 mais 9. Tem como dar 25? Fala para mim. Não tem como dar 25. 12 mais 9 igual 21. Então, quando eu coloco 12 mais 9, isso significa que eu estou o quê? Prompteando. Não dá para eu colocar 12 mais 9 e dar 10. Por quê? Porque o meu prompt foi específico. Prompt é comando. Então, por que uma calculadora funciona, gente? Pega aqui. Porque ela tem um comando específico. E ela é treinada para te entregar um resultado. Tá claro isso, galera? Esse comando se chama prompt. Agora, qual é o problema que eu vejo? O cara entra na minha mentoria. Aí ele entra lá, eu vou analisar a tese dele, vou analisar a dissertação dele. Qual é o problema? Ele não tem prompt, não tem comandos específicos. É como se eu colocasse 12 mais 9 e esperasse que o resultado fosse 1003. Entendeu? Eu fui inespecífico no comando e por isso eu vou extrair um resultado inespecífico. Eu não gosto de usar esse termo porque dependendo se a pessoa
ela é muito, né, muito sensível, ela pode sentir até mesmo, sabe, de alguma maneira aí ofendida. Mas existe um termo muito comum em engenharia de prompt que se chama lixo dentro, lixo fora. Se você bota lixo para entrar, vai sair só lixo. E hoje o que você recebe na internet é isso. Um bando de lixo. E aí o pessoal te coloca como se fosse, não, o prompt que eu fiz no notebook LM para usar do não sei onde, para usar não sei o quê, a porcaria. Empacotada bonitinho, mas é uma porcaria. Por quê? Porque o que garante o sucesso de um prompt são os frutos dele. Então, se você está pegando prompt de internet e você não vai a lugar nenhum, sabe qual é o problema? É que você está usando um prompt que é horrível. Ele não está calculando adequadamente. Quando eu chamo prompt, tem dois tipos de prompt, tá? Tem dois tipos de prompt dentro do mundo das IAs. O primeiro prompt é um cabeçalho, ok? Que é isso que estão te entregando aí na internet, sabe? Isso daqui é o jeito 2023, quando as IAs surgiram. E esse daqui, que é o completo, é o hoje. Vamos lá, o que te entregam aí na internet? Eu vou pegar aqui o Acadêmico 24 Horas, que vai te ilustrar melhor. Deixa eu pegar aqui o nosso robô de engenheiro de prompt, que ele cria o prompt para você, tá? Você vira a pessoa que cria seus próprios prompts em poucos minutos, né? Então, olha só, preste atenção aqui. Quero que você elabore um prompt completo de identificação de argumentos teóricos para minha tese de doutorado sobre história da África, com foco especial no contexto de cristianismos africanos entre o século I ao século VII. Elabore o prompt que será usado no robô escrito acadêmico do Academia 24 horas. O que te dizem na internet? Que você não precisa de um prompt completo como esse. Os caras estão chamando de prompt isso aqui, ó. Mal comparando. Elabore os argumentos teóricos para a minha tese de doutorado sobre a história da África, blá, 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 até aqui, ó. Isso daqui, ó, eles chamam de prompt. Isso é o prompt cabeçalho, era em 2023. Hoje, para você chamar algo de prompt, ele tem que ter essa profundidade, esse nível de detalhe. Tá claro isso? Isso daqui é o que se chama de prompt completo. Então, hoje na internet, você tem um monte de gente prometendo prompt. Mas na verdade o que ele te entrega é prompt cabeçalho, que é algo ultrapassado. É tipo assim, você vai numa loja e o cara te fala, eu vou te vender um veículo eu vou te vender um veículo para você mover do ponto A ao ponto B. Aí você fala, pô, show de bola. E aí, tá aqui pago, me dá aí o veículo. Ele te dá uma charrete. Ele não te dá um carro. Tá claro isso, gente? A diferença de um prompt completo para um prompt cabeçalho, isso daqui traz resultado. Isso daqui é você promptear de uma maneira completamente inespecífica uma calculadora. Beleza? Vamos lá, eu só estou nas premissas, né? Tem um outro problema que a gente vê algumas pessoas falando assim: ah, vou pegar um prompt aqui, que é o guru da internet me mandou, que nunca criou uma IA e vai te compartilhar o prompt milagroso do terceiro dia. Ele te dá um prompt genérico que você só coloca o título do seu artigo, que você coloca ali a ideia da sua tese, em espacinhos em amarelo que ele te entrega. Prompt genérico geralmente é uma péssima decisão quando a gente está falando de tese e dissertações. Por quê? Eles não têm customização com a sua IA e com a sua tese. Você viu o que eu fiz aqui? Ó? Eu disse no final, quem é que reparou isso? Elabore o prompt será usado no robô escrita acadêmico do Academia 24 horas. Se eu colocasse aqui, vai ser usado no Gemini, é outro prompt que vai sair. Se eu colocasse, vai ser usado no ChatGPT, é um outro prompt. Então, o prompt genérico não tem customização. Aí alguém poderia dizer, ah, mas é tudo IA. É, gente, mas tipo assim, português, a língua portuguesa, é tudo português, mas não é, não é? Assim, o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Então,
Quando eu falo isso, eu estou desconsiderando que cada IA tem singularidades do modo como eu vou interagir com ela. É por isso que a tese fica ruim, a dissertação fica ruim. Você até gera um texto, mas você gasta muito tempo revisando o texto. Tá faltando o quê? Prompt específico, alfaiate, está usando prompt genérico. Ele geralmente tem cara de IA e o resultado dele tem cara de IA também. Essas IAs produzem textos superficiais, né? Repetem os padrões que a banca reconhece como IA, né? Famosa IAzada. Por exemplo, travessão, excesso de travessão. Ai, mas Felipe, eu sempre usei travessão na minha vida. Agora eu virei um criminoso por usar travessão. Eu sou muito injustiçado. Deus está vendo você mentindo. Por que eu sei que a pessoa está mentindo quando ela usa, quando ela fala isso, esse vitimismo todo? Porque se você olhar no seu teclado agora, quem está aí no computador, você vai ver que o travessão que a IA traz, o travessão que a IA produz, ele é um travessão que te dá muito mais trabalho para teclar. Porque você geralmente tem que colocar o Ctrl e a tecla do travessão. E nenhum humano consegue escrever 40 páginas, 30 páginas só com travessão que a IA gera. Então, eu não preciso de software anti-plágio. Eu sei exatamente quando uma pessoa ela copiou e colou de uma IA ou não. Isso daqui, não só eu sei, eu treino as bancas hoje para saberem. Então, software anti-plágio, gente, morreu. Com essa questão do MEC e do CNPq, assim, já não fazia sentido antes, porque eles são péssimos e nenhum funciona. Agora morreu mais ainda. Agora a banca sabe quando é um copia e cola. Por quê? Eu treino essa galera. Entendeu? Não é mais 2023 que era novidade. Aliás, a própria banca usa IA que o cara tá usando. Tipo assim, o cara usa chat GPT, a banca também. Então, isso daqui é algo que você precisa tomar cuidado. Porque se você traz um prompt genérico, é isso que você vai receber, uma resposta genérica. Não dialogam com a estrutura acadêmica e com a linguagem acadêmica, né? Você usa ChatGPT ou Gemini, Claude, etc. Eles são treinados em quê? Em nada. Aumentam o trabalho de reescrita. Aí você troca, na verdade, o que você perde tempo. Antes você perdia muito tempo no quê? Na fase da escrita. Agora, quem está perdendo tempo aí absurdo na fase de revisão? Por quê? Porque não sabe dialogar com a IA do jeito que a IA pensa, como é esse caso aqui. Felipe, mas eu nem sei o que é chain of thought, mas a IA sabe. E isso daqui vai trazer um resultado muito melhor do que isso aqui, ó. Entendeu? E a IA puxa dados aleatórios ou genéricos ou alucinados. Vou tentar aqui abrir um site, tá? Porque quem é que gosta de atualizar o Windows, gente? Quem é que gosta de atualizar o Windows? Pois é, atualizei meu Windows hoje. E aí vem de brinde o quê? Um monte de bug, tá? Então, não reparem se o meu navegador travar, ele travou o dia inteiro, ok? Vou abrir aqui umas páginas, mas com muita cautela. Se atualiza o Windows achando que vai melhorar, né? Mas não é bem assim. Olha só, essa pesquisa aqui sobre as fontes das IAs, ó. De onde que vem a fonte do Google? Tanto Gemini quanto Notebook LM, ó. 21% Reddit, 14% Quora, que é fórum de discussão, qualquer um bota qualquer coisa. Até que a Terra é plana. 18% YouTube, 13% LinkedIn. Tu quer escrever uma dissertação com isso, cara? Você tá maluco? Ah, bom, guru da internet falou. Nunca criou uma IA, nunca orientou alguém no doutorado, tá querendo te ensinar a escrever a tese, tu tá caindo nessa. Ó, chat GPT. 10 milhões de citações também. 47,9% é Wikipedia. 11% é Reddit. Reddit é fórum de discussão, tá? Tem gente que entra lá para compartilhar fake news. Agora, o chat GPT, metade é Wikipedia. Tem noção disso? Aí você quer, ó, tá aí você, uma banca com 5 experts no assunto. Você quer convencer baseado no conteúdo de Wikipedia
Entendeu, gente? Olha aqui, ó. Perplexity. 10 milhões de citações. 46% é Reddit, fórum de discussão. Galera, aqui é dado aleatório, dado genérico, tá? Eu sei que estão te dizendo na internet para usar essas IAs, mas tem que tomar cuidado, porque eu te provo que não é um bom caminho. Só que vamos lá. Você precisa de um artigo científico? Então vamos embora. Artigo científico publicado pela própria OpenAI, né? Ó, já caiu. Ó. Vamos ver se eu acho aqui. Já tá caindo. Ah, agora vai. Ai, ai. Publicado pela própria OpenAI, porque os modelos de linguagem alucinam. Você pode ler esse artigo, tá? Não é um ator contratado que publicou, não, para o Felipe vender a IA dele, a mentoria. Não, tá aqui, ó. Olha aqui, equação matemática, tem gráfico, tá? Tem tudo aqui, ó. Bonitinho. E alucina. Aí, como que você vai escrever uma dissertação e uma tese assim? Aí, olha só a fórmula do fracasso. Prompt genérico numa IA genérica. É importante ter prompts alfaiate, que são super prompts. Você vê, esse prompt aqui. Bota aí sobre o que é sua tese, sua dissertação. Vamos fazer uns prompts aqui. Qual é a diferença do prompt alfaiate ou do super prompt? Ele tem customização com a IA e com a sua tese. Eles não são gerados aleatoriamente, eles são gerados para o que você precisa. Gente, uma coisa é você ir no shopping e aí você comprar um terno. Pode caber, pode não caber, enfim, geralmente precisa de ajuste. Outra coisa é você pegar um terno que é exatamente desenhado para o seu corpo. Eles não têm cara de IA. E eles fogem do texto robótico. Então eles são mais assertivos. Assertividade nas fontes. Por quê? Porque você está usando esses prompts numa IA treinada. Beleza? Então, quando a gente extrai algo ruim da IA, a culpa é sempre nossa. Seja porque a gente está usando uma IA genérica, seja porque a gente está usando um prompt genérico, seja porque a gente não sabe de engenharia de prompt e a gente não tem um engenheiro de prompt como esse do Academia 24 Horas, seja porque a gente não sabe pedir com especificidade, a gente abre a calculadora e pede tudo errado, né? Ou então, vou fazer aqui uma comparação, tá? Uma comparação respeitosa, tá, gente? Tá aqui a Carla. A Carla chega e aí eu falo assim, pô, Carla, eu tô viajando para a Europa. Tem como você fazer um roteiro de viagem para mim? Tô indo para a Europa. E a Carla, pô, tá gostando da aula e tal. Ela fala, ah, Felipe, eu faço sim, pode deixar comigo. Eu faço esse roteiro para a Europa. Qual o problema de eu pedir para Carla um roteiro para a Europa? Eu comandei adequadamente? Eu fui específico? Fala para mim. Eu fui específico, gente? Eu prompteei adequadamente? Não. Eu tô colocando o quê? Europa, mas na verdade eu vou para onde? A Carla vai falar, pô, o Felipe é até gente boa, mas eu acho que o Felipe é maluco. Porque ele me pede para fazer um roteiro para a Europa e não me diz para onde, quanto tempo ele vai ficar, quanto de dinheiro ele vai levar, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer. É maluco esse cara. É assim que você que ela vai reagir. E é assim que a IA reagiria se ela visse os prompts de alguns aqui. Por quê? Deixa eu te falar um erro que 95% dos mestrandos e doutorandos cometem. E ó, não comete com o uso da IA, não, já cometia antes. Só que agora comete dentro da IA. Se eu pergunto sobre o que é a sua dissertação ou sua tese, presta atenção, gente, não dispersa. Sobre o que é a sua dissertação e sua tese? O que você me responde? É tema? Se o que sai da sua boca é tema, preste atenção nisso. Quem está te falando aqui é mentor, é orientador, é criador de IA. Eu ganhei um green card por causa disso, método em 10. Se o que sai da sua boca é tema, é como se você estivesse falando Europa, no caso aqui da Carla. Porque nenhuma dissertação, nenhuma tese paga tema. Então, quando eu te pergunto sobre a sua dissertação e sua tese, se você fala tema,
já era. Então, esse é o mesmo problema aqui, gente. A culpa é sempre nossa. Por quê? A gente não sabe pedir com especificidade, até porque não temos método de escrita. A galera não tem método de escrita, aí vai comandar IA para algo que eles não têm método de escrita. Continua sendo importante método de escrita. Senão você cai nesse conto de que primeiro você escreve os capítulos, depois você escreve a introdução. Introdução tem que escrever por último. Quem é que já escutou essa? Introdução tem que escrever por último. Quantas vezes vocês já escutaram essa? Introdução escreve por último, gente. Quem é que já ouviu essa? Bota aí. Eu assisti o vídeo hoje falando. Eu, sim. Quando a pessoa te diz que a introdução se escreve por último, isso é o teste de farmácia para saber se a pessoa tem ou não tem método de escrita. Porque geralmente, quando ela fala para escrever por último, ela vem com a seguinte justificativa: você escreve por último, porque primeiro você fez os capítulos e agora você tem que dar liga no texto, aí você escreve a introdução por último. Entendeu? É mais ou menos, ó, primeiro você pega o avião, você vai para a Europa, quando chegar na Europa você decide o que, que você vai fazer, o que, que você vai comer, quanto tempo você vai ficar. Ah, não, mas eu queria ir para Madrid no final das contas. Ah, mas o avião saltou em Londres, se vira. Quem te diz para escrever a introdução por último é uma pessoa que não tem método de escrita. Entendeu? Aí você vai lá na IA, aí começa a escrever os capítulos e vai fazer a introdução por último, vai dar ruim. Por quê? Porque a introdução é um elemento persuasivo para o leitor e para você. E agora, em tempos de IA, para a própria IA. Então, não ter método de escrita é um problema. Continua sendo um problema. E aí, tem gente que coloca todas as fichas num prompt e cadê o método? Não tem. E aí, o último problema é a pessoa que acha que a IA é evidente. Gente, eu não vou muito longe nisso, não. Eu trabalho com judicialização da saúde. Em pesquisa bibliográfica, se você colocar remédio, o resultado é um. Se você colocar fármaco, o resultado é outro. Se você colocar medicamento, o resultado é outro. Pesquisa bibliográfica, esquece A. Agora, quando eu vou para IA, eu também preciso ser claro sobre o que eu quero. Porque a IA não tem como adivinhar. Então, eu estou dando essa volta toda para te mostrar que o prompt ele deve ser usado após você cumprir esses erros e esses equívocos que ficam ensinando por aí. Beleza até aí, galera? Tamo juntos? Diz aqui no chat, estamos caminhando bem? Estamos na mesma página? Show! Ótimo. Já vou deixar o link aqui da nossa mentoria para você entrar agora, tá, galera? Entra hoje, tá? Entra hoje, porque a aula vai passar de meia-noite, né? Então entra hoje. Já tá aqui o link. Tô brincando, tá? Quem tá chegando aí não vai passar de meia-noite, não. Vamos lá! Super prompt. Super prompt. Que troço é esse de super prompt? Super prompt, o conceito é de um prompt alfaiate que dialoga com a IA que você vai usar e é um prompt estruturado. Ao invés de você primeiro pegar o prompt genérico e depois adaptar para o que você precisa, você pega o prompt alfaiate que já vem adaptado para o que você precisa. Então você encurta tarefas, você encurta tempo e obviamente que você tende a ter uma qualidade maior. E aí, o que é o ideal, gente? É você ter a possibilidade de gerar múltiplos prompts. Por exemplo, eu te mostrei aqui um prompt de tese, né? Que foi para estruturar a tese. Mas vamos pegar aqui um prompt para bibliometria. Ó, quero que você elabore o prompt completo da minha bibliometria sobre educação antirracista. Eu usarei esse prompt no robô escrito acadêmico da Academia 24 horas para gerar bibliometria. Olha aqui o prompt. Tá vendo? Então, isso é muito importante você entender. Ó. Você precisa ter a possibilidade de gerar múltiplos prompts. Porque não existe. Olha só, você está escrevendo um texto longo que envolve pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, análise de dados, coleta de dados. Não faz sentido você, com um prompt, tentar resolver esse texto. A sua tese ou sua dissertação precisa de um pack de prompt.
E esse pack de prompts você gera de maneira alfaiate. Tá claro? Quais são as características de um super prompt? Primeiro, ele revela o contexto acadêmico claro. Olha só, atue como um pesquisador acadêmico especializado em educação e políticas públicas antirracistas. Sua tarefa é elaborar uma bibliometria detalhada sobre o tema da educação antirracista. Seu objetivo é fornecer uma análise abrangente das publicações mais relevantes, identificando tendências, autores influentes e lacunas. Ó, ele te diz como que você vai entregar. Então, você tem que dar um contexto claro. Outra coisa também muito importante como parte integrante de um super prompt, você ser explícito, presta atenção, sobre as referências metodológicas e científicas que ele deve considerar. Olha aqui, ó, como ele vai apresentar ó, os principais autores, tá vendo? Ó, verificar relevância, verificar consistência, verificar como que eles comunicam, não incluir artigos fora do escopo da educação antirracista, não incluir fontes não verificadas de baixa credibilidade. Quais são as referências? Você já falou para IA ou você está vidente? Aqui, ó, cadê o vidente? Ó, vidente. Qual é o vidente? Não, eu vou confiar que ele vai saber o que eu quero. Não, você tem que ser explícito. Só que o Super Prompt vai te permitir isso. Parâmetros de profundidade e linguagem. Olha aqui, qual é o estilo? Descritivo e crítico, com ênfase na análise quantitativa e qualitativa, uma linguagem formal e técnica adequada para um público acadêmico, um tom acadêmico e analítico. O Super Prompt precisa dar conta disso, porque senão, eu não sei quem já está passando por essa experiência aí. Eu não sei se você reparou, mas nos últimos tempos o Chat GPT ele fez um downgrade na qualidade da interação, né? Ele te trata agora igual um brother. Alguém já reparou isso? Com um monte de emoji. Agora tem gente colocando na dissertação emoji. Profundidade de linguagem. Indicações de estilo autoral. Curiosidade aqui, gente. Curiosidade. Alguém já fez? Aliás, alguém já pediu para IA dizer como você escreve? Curiosidade mesmo. Bota aqui, sim ou não? Alguém já pediu para IA? É óbvio, tem que ser uma IA treinada em escrita acadêmica, né? Te dizer como é que você escreve? Bota aí. Não, não, nunca. Não. Tem um robô aqui muito legal para isso. Aqui no Academia 24 Horas são mais 50 robôs, né? Você vai receber na nossa mentoria, tá? O Academia 24 Horas vem de graça na nossa mentoria. Olha só isso daqui, ó. Rotina. Aliás, estudo. Meu expert. Gente, você sobe aqui os seus textos e ele analisa como você escreve. Ele escreve do seu jeito, inclusive reproduzindo seus caguetes, sua forma de escrever. Você pode fazer isso, inclusive, para o seu orientador. Às vezes tem um orientador que quer que escreva igualzinho a ele. Pode fazer isso com as suas referências bibliográficas. Mas por que eu estou te falando isso? Porque se você só. Tá vendo esse clipezinho? Se você sobe nele alguns textos seus, ele começa a te mimetizar. Então, quando você gerar o super prompt, você vai colar aqui no meu expert. Gente, ele vai escrever exatamente como você. Exatamente. Inclusive os seus vícios. É óbvio, se você pedir. Então, a indicação de estilo autoral. Dentro do Academia 24 Horas, a IA não escreve, não é a parte, né, de você, ela passa a ser parte integrante de você nesse processo. E o teu super prompt, ou você indica nele, tá aqui no super prompt, qual é o seu estilo de escrita, e aí você tem que saber o seu estilo de escrita de maneira específica, ou você simplesmente usa essa maravilha chamada Acadêmico 24 Horas Robô Meu Expert. E ele vai gerar para você.
E outra coisa também que é muito importante é você dizer para ele a estrutura esperada do resultado. Então, o teu prompt, o teu super prompt tem que ter uma estrutura esperada. Olha aqui, ó. Planejamento de tese de doutorado, percepção dos estudantes sobre ensino médio integral em Pernambuco. Aí vem, eu quero que ele organize o planejamento desta maneira. Por exemplo, introdução, apresentar o contexto do ensino médio, delimitar o problema, contextualizar a relevância. Isso daqui é planejamento. Revisão de literatura, ó, analisar os estudos anteriores sobre ensino integral, fornecer uma visão abrangente. Isso é planejamento. Então, isso também entra no seu super prompt. Tá vendo como vai muito além de um simples parágrafo? Que eu poderia pedir isso aqui, ó. Quero que você elabore o planejamento, aí não é o prompt, né? O planejamento da minha tese de doutorado sobre blá blá blá, planejamento de conteúdo deve versar assim. Só que concorda comigo, se eu uso um super prompt desse, eu tendo a ter muito melhor resultado? É a mesma lógica aqui. Então, você precisa sair, se você ainda está usando o prompt cabeçalho, você precisa sair agora. Se você está usando prompt genérico, você precisa sair agora. E começar a trabalhar com prompts customizados, alfaiate. Inclusive, para ser mais específico, com um pack de prompt, um portfólio deles. Gente, pensa comigo, quem está aqui em cima do laço de prazo? Quem está em cima do laço de prazo? Imagina só você ter prompt para rotina, para estudo. Vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. Olha aqui. Ah, não, isso daqui é para estratégia de publicação. Prompt para estratégia de publicação pós-quad. Mas imagina você ter um prompt para rotina de estudo, sabe? Para você simplesmente melhorar o seu desempenho de estudo. Vou até fazer um agora aqui ao vivo. Estou no segundo ano do mestrado e preciso. Aliás, nem vou fazer, não. Já tem aqui, ó. Vou pegar um que eu colei no robô de produtividade acadêmica. Olha só um robô de rotina aqui. Deixa eu te mostrar. Ó, preciso escrever minha tese de doutorado e tenho 2 meses para entregar. A tese está zerada, minha produtividade 760 palavras, minha disponibilidade 2 horas por dia, tamanho esperado 150 páginas. Faça um plano de produtividade. E ele gera o plano de produtividade para mim. Tá vendo? Isso daqui é rotina e estudo. Inclusive, para estudo, você pode gerar prompts que você vai usar aqui, ó. Vamos supor, no leitura assistida, que você conversa com uma bibliografia que você mandou, como se fosse o autor. Ou resumo de bibliografia, que você pede para ele resumir a bibliografia antes de você ler. Isso tudo aí você pode gerar para estudo, ok? Revisão de literatura você faz ela inteira com prompt. Inteira, gente. Isso daí é maravilhoso. Cara, agora é aquilo. Tá vendo que eu tô fazendo por partes, pessoal? Que não é um negócio assim que eu tô. Que escreva a dissertação em 10 minutos. Isso daqui está sendo feito por parte. Tá vendo a lógica? Então eu posso fazer minha revisão de literatura assim, direto, sabe? E isso é muito bom. A própria pesquisa bibliográfica coloca aqui o prompt. Olha aqui o prompt. E aí gera pesquisa bibliográfica. Então, análise de dados, gente, é muita coisa que você pode fazer. Para de pensar também o prompt somente para escrita, tá? Pensa o prompt para diversas outras coisas, que não somente para escrita. Vou te mostrar aqui. Se vocês quiserem, eu aprofundo em algum prompt específico, tá? Deixa eu ver aqui. Bibliometria mesmo. Aquele da bibliometria. Ah, não. Esse daqui é o prompt. Deixa eu colocar aqui o texto.
Ó, bibliometria. Faça um zoom out. Ah, não, esse daqui foi o caso que ele não encontrou bibliografia. Vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, colei o prompt. Ó. Olha o tamanho do prompt. E era um prompt sobre, para uma tese de doutorado sobre uso público em unidades de conservação. E a ideia era fazer uma revisão de literatura focada em impacto, ok? Em impacto. E olha só, eu apliquei esse prompt Mega Blaster e ele gerou a revisão de literatura. É óbvio, gente, que eu apliquei isso de uma maneira simulada, né? Eu não, por exemplo, falei de tamanho, falei de alguma especificidade que eu queria. E olha o tamanho dessa revisão aqui, com, obviamente, a bibliografia que ele usou para esta revisão. Então, você tem que ter no teu portfólio prompt de rotina, prompt de estudo, prompt de revisão, prompt de análise de dados. Você chega aqui, ó, você sobe seus dados aqui nesse clipsezinho, depois você aplica o super prompt e ele analisa os dados. Prompt de escrita em diversos desses momentos, ó, na premissa, né? Aliás, essa é uma premissa importante, né? Planejar é maior do que escrever e é melhor do que escrever e mais importante do que escrever. Inclusive, você já viu isso. Para planejamento escrito, estrutura da tese, dissertação, tudo isso cabe prompt. Ó, ajuste na promessa. Colei esse prompt aqui, sugestão de promessas para dissertação. Promessa é um conceito método em 10, tá? Era sobre autismo, desenvolvimento de linguagem para crianças atípicas. Olha aqui, faz o relatório, faz a sugestão de promessa. Aí eu falei, ó, gostei da promessa 1, mas acredito que precisa apresentar o local de pesquisa e o marco temporal. Ele vai lá e reescreve. Então, estruturação de tese, persuasão, gente. Você já parou para escrever um prompt de persuasão? Persuasão também muito importante. Olha aqui, ó. Colei aqui um prompt, um super prompt, mega blaster aqui de argumentos teóricos sobre a história da África. E ele vai lá e gera para mim os argumentos. Tá vendo? Então, prompt para persuasão. Prompt, obviamente, que aí é o que 95% dos mestrandos e doutorandos pensa para execução do texto. Aqui, ó, 95% dos mestrandos e doutorandos estão aqui. Olha o leque que eu estou abrindo. 95% está aqui. Você tem noção que só de você aplicar essa aula, você já está na frente de 95%? Entendeu? E você ainda pode usar essa belezura aqui, ó, usar prompt para parafrasear. Existe o robô parafraseador que ele reescreve, a famosa escrita humanizada, do jeito que você quer. Então, para escrita também. Agora, quer mais? Tem aqui também a formatação de referências. Estou te mostrando a diversidade para você entender o poder de um super prompt em tudo e não somente para você colocar dentro da parte de escrita. Ó, formatação de referência. Ele formata a sua lista de referências. Corretor linguístico textual, ele corrige a ortografia, porque às vezes você gerou alguma coisa fora da IA e aí você, enfim, cometeu um erro de português. Isso tudo aqui, ó, corretor linguístico textual. Então, o pack de prompt, ele versa sobre tudo isso. Quando você entrar na nossa mentoria, se o teu problema for prompt, acabou o problema. Por quê? Porque não somente você vai gerar todo esse pack de prompt, mas você vai também contar com a minha ajuda para te guiar nesse processo. Afinal, você vai receber nessa turma especial, a turma regular não, tá, gente? É só para quem entrar aqui na turma especial, tá? Entra agora aí, o link já está aqui no chat. Vocês vão receber o Academia 24 horas de brinde. A turma regular não tem. Olha só, mais coisas que você pode usar Super Prompt. Peer Review. Olha esse robozinho aqui, Peer Review.
Você sobe sua tese, sua dissertação e ele faz pareceres estruturados. Gente, não é parecer chumbreca, não, tá? Então você imagina antes de você mandar para o orientador, você colocar aqui no peer review, sabe? É parecer profundo. Olha aqui. Parecer um, revisão estrutural e metodológica. Olha o tamanho desse parecer. Tá vendo? Parecer 2 de parte revisão teórica e impacto científico. Olha o tamanho do parecer. E não só ele te faz o parecer, mas ele te ajuda a resolver o parecer. Peer review. Mais um super prompt. Apresentação. Você pode ter super prompt. Olha aqui, ó. Comunicação, apresentações e palestras. Ele faz apresentações gerais. O defesa de TCC, dissertações e teses faz a apresentação para a sua defesa. Inclusive a apresentação persuasiva. Ele é treinado para o jeito de persuasão de banca. Isso tudo você coloca super prompt. E você ainda pode, aí é para arrebentar a boca do balão, né? É para arrebentar a boca do balão. Olha aqui, ó. Simulador de banca de qualificação também tem o simulador de banca de defesa. Você pode aplicar o Super Prompt também para simular a sua qualificação e a sua defesa. Olha só isso. Vamos começar. Mandei a dissertação. Ele já assume 5 posições, inclusive algumas delas são autores citados na própria dissertação. Eu também posso pedir para ele assumir as posições X, Y, Z que eu quiser. E ele começa a qualificação, gente. Olha isso aqui. Começa pelo Descartes, metodologia, tinha que ser, né? Aí ele faz uma análise da tese, ok? Da dissertação, no caso aqui. Aí ele faz essa consideração, igual a banca. Aí ele pergunta: sua metodologia é descrita como qualitativa, descritiva e comparativa. Contudo, o uso de um questionário online introduz um componente quantitativo. Como a senhora, à luz de a obra de Hernandes Sampieri, que ela citou, classificaria com maior precisão o desenho da sua pesquisa? Ser um estudo qualitativo ou um desenho misto? Olha o que eu respondi só de zoeira aqui. Não faço ideia, estou perdida. Sua honestidade é um ponto de partida valioso, a dúvida não é uma falha, mas um convite. E ele começa a me dar uma aula sobre a resposta. Gente, você chega na hora lá da tua defesa, da tua qualificação, peito estufado, entendeu? Corajoso. Olha isso. E aí ele fala, ó, isso significa coração. Aí ele dá a resposta. Ele não dá a resposta do além, igual o chat GPT. Ele dá a resposta baseada no documento. Coração sua pesquisa, o fenômeno central é explorado qualitativamente. O componente quantitativo funciona como um instrumento alinhado secundário, que enriquece a descrição do contexto, blá, blá, blá. E ele vai prosseguindo aqui e dá para passar o dia sendo sabatinado pela banca. É muito top. Mais uma coisa você pode fazer. Ou seja, dá uma olhada nisso e faça a seguinte auditoria agora. Você já tem super prompts para cada uma dessas coisas? Eu não posso responder por você, né? Mas você precisa fazer essa auditoria. Porque às vezes o problema não está no prompt milagroso do terceiro dia, de escrita. Olha lá, 95% das academias estão aqui, ó. Execução do texto. Mas você tem uma infinidade de problemas antes que você precisa resolver. Entendeu? Que precisa resolver. E que não estão sendo resolvidos com IA. É muito doido isso. Mas eu entendo. Porque eu também, quando comecei a usar IA em 2023, né? Eu também não tinha essa sacada de cara. Eu usava IA só para escrita. Aí comecei a ver, não faz sentido. Eu tenho que usar para tudo. É essa a ideia. Então, algumas estratégias para vocês aqui. Primeiro, a estratégia é auditoria mesmo, tá? Qual é o seu momento?
Por exemplo, vou categorizar três tipos, tá? Eu estou no início porque na nossa mentoria a gente tem os três tipos: quem está no início, quem está no meio, e quem está no final. Eu estou no meio, eu estou no final, porque as dores são diferentes. No início, você precisa de prompts focado em planejamento. No meio, você ainda precisa em planejamento, mas você também precisa em coleta e análise de dados. E o final foca na escrita. Quando eu digo foco, não quer dizer só isso, ok? Porque a gente sabe que você escreve o mestrado inteiro, o doutorado inteiro. Eu estou falando foco dos seus prompts. Aí sabe o que eu vejo? Início, foco na escrita. Meio, foco na escrita. Final, foco na escrita. Planejamento, zero. Coleta de dados, zero. Aquele caos. Gente, a ordem dos fatores altera o produto. Então, onde você coloca o seu foco determina a sua jornada dentro do mestrado e doutorado. Beleza? Então, a primeira pergunta de auditoria é essa: qual é o seu momento? A segunda pergunta é qual portfólio de super prompt você precisa. Então, tem certos super prompts que são permanentes. Por exemplo, rotina permanente. Preciso sempre, né? Prompts relacionados à revisão, pesquisa, porque bem ou mal, até entregar a tese, você está fazendo um inventáriozinho, está fazendo alguma análise. Agora, e tem prompts que são pontuais, né? Por exemplo, coleta de dados. Acabou a coleta, acabou a coleta. Por exemplo, quando você vai fazer pesquisa bibliográfica, por mais que você tenha algo depois, né? Aqui é revisão. Mas por mais que você tenha algo depois, ali é pontual, acabou ali. Então, o pack de prompts que você vai gerar precisa ter noção dessa temporalidade do uso do prompt. E alguns poderiam dizer: tá, eu entendi. Eu gero o prompt. Ó, a sequência é essa, né? Vamos lá. Eu insiro o desejo, gero o super prompt, aplico na IA. O que eu faço depois disso? Tem gente que também erra. Você tem que usar os verbos de interação. Depois que você aplicar o super prompt, tem que conversar com a IA, gente. Por exemplo, pegar aqui o parafraseador. Olha só esse exemplo aqui para a gente não estender muito. E já entra na mentoria, hein, gente? A gente vai encerrar a inscrição, tá? Cadê parafraseador? Lê só isso. Lê esse parágrafo. Aí eu colei o parágrafo. Minha orientadora disse isso. Eu coloquei isso daqui, a mentorada nossa da mentoria ponto final, que nem eu nem ela entendemos o que a orientadora disse. Vê se você entende. Pode articular essa ideia de diálogo com entrevista biográfica. Dito desta forma, não se percebe como ocorreu? Não entendemos a pergunta. Reescreva o parágrafo considerando o que a orientadora sugeriu. A IA entendeu. Então, o que eu fiz? Verbos de interação. Quando a IA te entrega algo, como que você interage com ela? Exemplificar, ampliar, reduzir, substituir, justificar, retificar. Você faz com que a IA, na verdade, continue a conversar contigo. E para isso você tem que usar os verbos de interação. Então, se você pensar, o super prompt é um início bem sucedido de uma sequência de interação que perdura durante todo o chat. Tá claro? Aí alguém poderia dizer: Felipe,
e plágio. Porque eu sei, Felipe, que tem gente falando de plágio de IA. Fala para mim sobre isso. Vamos lá. Fala rapidinho, porque é bem fácil isso. Não existe plágio de IA. Não existe plágio de IA. Plágio é um crime previsto no Código Penal, ok? E é impossível cometer um crime de plágio contra uma IA. Por quê? Porque a IA não é titular de direitos autorais. Quem te acusa de plágio é quem comete crime, calúnia ou difamação, porque está te acusando de um crime impossível. Porém, entretanto, todavia, preste atenção, você está usando o chat GPT. De onde que vem a informação do chat GPT que vocês viram? A maior parte da informação, 47,9%. Vem de onde? Wikipedia. Aí vamos lá. Lá no Wikipedia, o cara cometeu violação de direitos autorais. Ele colocou um trecho que não é dele como se fosse dele. O chat GPT, como não bebe em fontes bibliográficas, como é o caso do Academia 24 Horas, ele bebe em Wikipedia, ele copia aquela informação. Você está cometendo plágio? Sim. Mas não é porque você usou IA. É porque você copiou uma ideia, um trecho de terceiros, indiretamente via IA, que estava presente no Wikipedia. Tá claro isso? Por isso que não compensa você usar IA genérica. Porque o CNPq e MEC autorizaram, e você pode até declarar o uso de IA e ninguém vai te falar nada contrário, ninguém pode te punir nem nada disso. Mas se você usar IA genérica, você vai cometer potencialmente plágio. Não porque é plágio usar IA, mas porque ela bebe de fontes que não têm segurança, como é o Wikipedia. Agora, se você foi acusado injustamente de plágio, de IA, de um crime impossível, você pode fazer registro de ocorrência. Aí, Felipe, na minha instituição obrigam a passar em software anti-plágio IA. Deixa eu te falar tecnicamente como advogado. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo, ok? Em democracias. Ah, mas eu acho que a pessoa tem que passar. A gente vive em democracia. Se você gosta de autoritarismo, tem uns países aí que tem. Mas em democracias, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, se alguma pessoa quiser que eu passe um software anti-plágio, a pessoa tem que passar e não eu. Segundo, software anti-plágio é uma porcaria, nenhum presta. Você viu no outro dia, até Getúlio Vargas caiu no software anti-plágio. Tom Jobim, gente. Aí, ó. É muito sem noção. Clarice Lispector, sabe? Tá aqui. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Caiu no software anti-plágio. Olha aqui, 99%. Nenhum presta. Aí vamos lá. Agora aqui, deixa eu dar aqui uma estratégia aqui para você. Felipe, minha instituição me coage a colocar no software anti-plágio, mesmo com o MEC autorizando, mesmo com o CNPq autorizando. O que você sugere? Primeiro que na nossa mentoria você vai receber um planejamento que eu vou fazer individualmente contigo. Mas eu posso te dizer uma coisa. Vocês querem que eu diga? Uma coisa? Dentre tantas que vocês podem fazer e que eu vou planejar contigo na mentoria, mas uma coisa que você pode adotar e que vai te proteger bastante desses softwares anti-plágio. Eles não são falhos? Querem ou não querem, gente? Bota aí, sim ou não? Senão, se ninguém te quiser, a gente segue aqui a aula. Ainda tem mais coisa para falar. Alguém quer? Sim, manda, manda, sim. Presta atenção. Imagina na nossa mentoria, eu vou fazer um protocolo para você. Você vai passar o seu texto no software anti-plágio. Primeiro, para você saber, do ponto de vista jurídico, essa prova é nula. Por quê? Porque você foi coagido a produzir. Em democracias, essa prova não pode ser usada para nada. Mas beleza, você passa.
Aí você vai pegar e vai passar também o texto de quem te mandou. Então vamos supor, se for orientador, você passa um texto dele também. Se for o coordenador, você passa o texto do coordenador também. E aí vai dar que tem IA lá dentro. Por que que vai dar? Porque os softwares são uma porcaria. Gente, eu já criei 20 IAs. Por que que eu nunca criei um software anti-plagiar? Porque nos meus textos nenhum presta. Nem os que eu fiz. Nem os softwares anti-plágio que eu tentei criar prestaram. A minha diferença é que eu não coloco no mercado, os outros colocam. Turnitin, GPT-0, Originality, Copyleaks, tudo porcaria. Então, você vai colocar o do orientador também, ou da pessoa que te mandou, entendeu? E aí vai estar resolvido. E super prompts fazem com que você tenha uma escrita autoral e humanizada. Gente, quando você pega um texto gerado a partir de um super prompt, o resultado é muito diferente, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. Olha só. Apliquei um super prompt que eu precisava de argumentos para uma tese de doutorado sobre provas digitais no processo penal. Olha como que o bichinho organizou os argumentos, gente. Olha só. 12 argumentos. Aí eu pedi para ele gerar argumento empírico, teórico, comparativo, lúdico. Ó, tá gerando tudo. Agora tá no lúdico. Ó. Mago Merlin. Ah, o que é esse tipo de argumento? Na mentoria você vai saber. Lúdico, comparativo. Ó. Ó aqui o comparativo. Aí olha aqui embaixo. Escreva em cerca. Não é mais importante o planejamento do que a escrita? Eu primeiro fiz o planejamento. Olha a minha barrinha aqui, gente. Primeiro eu planejei o meu capítulo. Agora eu vou escrever. Escreva em cerca de 2.000 palavras esse argumento comparativo. Eu coloquei o argumento. Olha só esse texto. Com citações, inclusive com página. Aqui, ó. Tá vendo aqui algum travessão, por exemplo? Tá vendo linguagem robótica? Entendeu, galera? E eu pedi 2.000 palavras. Inclusive, ó, tá aqui, ó. Bibliografia, por aí vai. Citada. Citada. Então, o super prompt, ele traz algo que é muito desejado por mestrandos e doutorandos, mas poucos alcançam com IA, escrita autoral e humanizada. E o CNPq e o MEC autorizam isso. Ou seja, no final do dia, pessoal, cara, que mapa mental, hein? Quem quer esse mapa mental aqui? Tá top, hein? No final do dia, não faz sentido continuar escrevendo teses e dissertações com IA genéricas, com prompts genéricos e somente prompts para escrita. É mais ou menos você ter uma Ferrari e só usar para tirar da garagem e colocar na garagem. Não é, tá claro? Então, isso é muito, muito importante. É por isso que eu quero te fazer um convite aqui rápido para você dar esse passo agora, tá? Presta atenção, porque esse convite vai expirar. Então, você que está ao vivo, não sai agora. Você vai. Pior que você nem vai saber. Não posso nem falar assim, você vai se arrepender depois. Não, você nem vai saber depois. Então preste atenção. Ó, a Susan, que é de Ciências Contábeis, aceitou esse convite. Hoje ela já é mestre. O Darlan é do Direito, já é doutor. A Vanessa, de Odonto, já é doutora em Saúde Pública. É você que deseja minha ajuda, pessoal. Felipe, eu quero que você organize esse pacote de prompt. Eu quero sentar contigo. Eu quero que você olhe minha dissertação. Quero zelar pelo meu nome. Não quero seguir sozinho, não. Eu quero essa IA de graça. Então, imagina você ter uma mentoria completa para acelerar sua dissertação ou tese, não somente na escrita, mas em todas as decisões comigo pessoalmente validando essas decisões. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos com acesso ao método IN10. O meu método de escrita me deu um green card. Tem um pós-doutorado nos Estados Unidos que é obrigado a usar o método IN10. Não fui eu que obriguei. Sem depender de orientador, você tem independência. Então, quero te chamar para a mentoria ponto final com inteligência artificial. Você que está me conhecendo agora, deixa eu te falar uma coisa.
você entrou no melhor momento, que é a nossa turma especial. Vem o aplicativo de brinde, vem o dobro de acompanhamento e vem o valor abaixo, ok? Então presta atenção e não sai agora, porque depois vai estar mais caro e não vai vir o aplicativo e vai ser só 6 meses. Sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão são os 3 pilares do meu método de escrita. A sua dissertação ou tese com o método em 10. Então, a primeira coisa que você recebe é o método completo para pegar e aplicar. Funciona na física, no direito, na química. Temos teses e dissertações em todas as áreas do conhecimento. Temos o dobro de acompanhamento, você está entrando na turma especial. Então, você que vai deixar para entrar na turma regular daqui a pouco, vai ser 6 meses. Entra na turma especial, 1 ano. Suporte diário. De quem? Do Felipe. Não é de um estagiário, não. É do Felipe. Você tem encontros de mentoria mensal, só que não são só durante 6 meses, porque você está entrando na turma especial, são 1 ano. Produção escrita acadêmica, comigo. Desenvolvimento de estudos, Jucinei de Carvalho, pedagogo que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, professora da KIT University na Holanda. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Você tem 4 doutores trabalhando para você a partir de agora. Todos com experiência de orientação. Não são aventureiros de internet, não, que só tem um diploma na parede. E aí, esses encontros são microfone aberto, você pode trazer seu texto, você pode tirar dúvida. Ah, Felipe, mas eu queria te perguntar, eu não pude porque foi meu aniversário. Pergunta todo dia aqui na comunidade. Você também tem encontros individuais comigo. Seja você que está no início, no meio, no final, você agenda. Quem geralmente está no início para planejar, quem está no meio para planejar e para analisar o que já fez, e quem está no final para eu analisar a tese, para eu ajudar, inclusive, nos próximos passos, tipo concurso, internacionalização, financiamento, por aí vai. Eu te ajudando pessoalmente. Quem tem problema de rotina, a gente acaba com esse problema. Você vai receber 2 imersões que você vira a pessoa mais produtiva do universo. Gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. É a mentoria que fabrica tempo. Diferente do que tem por aí, né? Que toma tempo, a nossa fabrica tempo. E pacote especial de curso de treinamentos. Treinamento de texto científico, apresentação, conversão, como referenciar adequadamente, como desafogar leituras, rede, resumo. Inclusive, se você já é da mentoria ponto final, se você observar lá, nós temos um bônus novo, tá? Que são as atualizações do MEC e do CNPq, já estão lá para você. Dá uma olhada lá. Com todos os mapas mentais, treinamentos com mapa mental. Por que que a gente entrega tanto pacote de curso de treinamento extra? Porque a gente sabe que você quer usar a mentoria ponto final para todas as suas demandas acadêmicas e não só para dissertação ou tese. Certificado que ateste seu comprometimento na mentoria. Como eu estou na internet desde 2014 e essa mentoria existe desde 2020 com esse nome, acaba que, né, muitas pessoas já foram meus mentorados, inclusive alguns conduzem a política educacional e científica brasileira. Quando eles veem que alguém foi mentorado meu, sabe que é algo de qualidade. Vai receber o Academy 24 horas, assim, de graça. Então, porque você está na turma especial, turma regular tem que pagar, tá? Então, vai receber o nosso aplicativo incrível com todos os robôs atuais, mais 50. Aplicativo que tem treinamento, tem mais 50 treinamentos de uso, tem suporte, tá? É um sucesso esse aplicativo e você vai receber. Inclusive, temos encontro de suporte, vai ter segunda-feira agora. Gente, manda aí uma mensagem pro chat GPT e pede para ter um encontro contigo. Não tem. Manda aí pro Gemini, manda aí. Não tem. Nós oferecemos encontro de suporte para a gente te ajudar. Você pergunta, você tem gente te ajudando. Entendeu? Então, já entra agora, segunda-feira você já recebe o próximo encontro. Eu sei que você está sendo pressionado para publicar, então vamos resolver essa pressão aí também. Nós temos 5 revistas aqui nos Estados Unidos, né, na minha editora Pembroke Collins, e essas 5 revistas representam as 49 áreas do conhecimento. Você vai poder publicar numa dessas revistas sem pagar nada. Ao invés de pagar $200, de graça. Revista americana. Teu texto pode estar em inglês, espanhol, português, italiano
ou francês. E você ainda tem o upgrade Fast Track. Quando você publicar, você não vai ter que esperar 1 ano, 2 anos. Ela já entra no próximo volume. US$ 100 só o Fast Track. Então, qual mentoria te dá acompanhamento de verdade? Não é limitezinho de pergunta, não. Aplicativo, 1 ano junto contigo e ainda te dá publicação. Mais de R$ 1.200 em bônus, GPS do método Index, que é a demonstração visual do método Index. Você só assiste a aula uma vez, depois você aplica o GPS para tudo. E gravação das mentorias no Index. Você me vê aplicando o método Index múltiplas vezes na física, no direito, na sociologia e por aí vai. Você aprende nem que seja por osmose. Investimento na turma regular, valor 2026, 3.997, mas você não vai pagar 3.997, você vai pagar 2.497. Dá 6,84 por dia. Além dobro de acompanhamento, dobro de suporte, publicação nos Estados Unidos, acadêmico 24 horas, meu tempo, minha infraestrutura, 4 mentores trabalhando para você, R$ 1.500 de desconto. 6,84 por dia, gente. Gatorade é 6,99. A passagem de metrô no Rio de Janeiro está 7,90. Algo que é educação, gente. Ninguém te tira. Algo que vai fazer muita diferença na sua jornada. Então, aponta aí a câmera pro QR Code e entra agora, tá? O link já está aqui no chat, então dê esse passo agora. Você vai ser bem-vindo depois? Claro. Só que o valor não vai ser esse, nem não vai receber o aplicativo, 12 meses de acompanhamento, por aí vai. Tem garantia de aprovação? É claro, meu amigo. A gente tem milhares de aprovados, com ou sem IA. Está há muitos anos na internet, não tem uma vírgula falando mal. Siga recomendações da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa e mostrou que aplicou? Eu devolvo o seu investimento e te pago R$ 1.000. Eu garanto que você vai ser aprovado. Essa é a vantagem de você ser mentorado por quem tem lastro na internet. Porque eu garanto, eu posso te garantir. A gente nunca teve um mentorado reprovado na nossa vida. E não vamos começar contigo. Então a gente garante que você vai ser aprovado. Ah, eu tenho medo de usar IA, a gente garante. Eu tenho medo do CNPq, do não sei o que, do não sei o que, eu tenho medo do Globo Mal, a gente garante. Só chegar. Você não tem risco nenhum, pelo contrário. Meu nome em jogo, você tem garantia de resultado e o resultado de um monte de gente, né? Mesmo que você precise começar do zero, não tem experiência, saiba nada de IA, aí você começa pelo menos usando uma IA top, né? Mesmo que você não tenha tempo, você vai fabricar tempo. Orientador no Oriente, você seja de outro país, aponta aí a câmera e vamos embora para cima, galera. Entra agora aí, tá bom? Felipe, faz parte de outras mentorias. Mentoria, tá, gente? Acelera Lattes, Programa de Produção Acadêmica, Clube de Mentores Acadêmicos, Empreendedorismo Acadêmico. Fala com a equipe. Felipe, como é que eu falo com a equipe? Inclusive, estou pagando hora extra. Minha equipe já era para estar dormindo. Tá aqui o site da mentoria, você vai descer. Eu vou descer rápido porque eu não quero mostrar o preço, tá? Porque vai aumentar. Tá aqui, ó. Fala com a equipe aqui. Tá bom? Mas, gente, sem enrolar, tá? Minha equipe já tá dormindo praticamente. Então fala com a equipe aqui, tá? Já faço parte da mentoria ponto final, turma regular e quero o Academia 24 horas. Fala com a equipe também. Felipe, meu caso é TCC. Nós temos a mentoria ponto final de TCC. Fala com a equipe que a gente te garante um presente especial. Felipe, meu caso é seleção. Seleção de mestrado e doutorado. Fala com a equipe que nós temos a mentoria de aprovação em mestrado e doutorado. Fala com a equipe lá. Felipe, eu já sou da Academia 24 horas e quero adicionar a mentoria. Fala com a equipe para adicionar a mentoria. Ah, e já sou é do verbo presente, tá? Não é já fui. Ex é ex. É atual. Ex entra na turma normal aí. Mas quem é atualmente a Academia 24 horas, não faz sentido você deixar essa oportunidade passar. Migra para a mentoria. Deu ruim no pagamento? Fala com a equipe também. Tá bom? Milvio falou que a equipe é doutora em geografia, Samira é doutora em saúde pública, ela que é de terapia ocupacional. Lúcia é mestre em ciências biológicas, inclusive já terminou o doutorado também em ciências biológicas. Aponta aí a câmera para o QR Code. Vou ver aqui as dúvidas finais para a gente se despedir. Quem entrou já diz aqui que entrou, para eu dar as boas-vindas também, tá? Gente, é o momento de acelerar esse feriadão, hein?
Cara, para esse é o momento, galera. Bora para cima. Você tem que terminar esse feriadão assim, anos-luz na frente. Qual é o melhor lugar para você estar? Na nossa mentoria. Você pode acelerar na semana que vem? Pode, a mentoria vai estar aqui, o valor vai ser outro, tal, mas você pode. Mas aproveita para acelerar agora. Vamos para cima. Sempre usei o hífen, travessão. Claro que não é esse mais alongado da IA, mas agora eu tenho receio de usar, porque pode achar que é IA sem critério. Boa, Carlos. É isso aí. A galera usa mais o hífen. O hífen é menorzinho, tá, gente? Travessão é maior. Só que a IA só faz o maior. Aí geralmente a gente usa o hífen com a função de travessão. O humano usa, né? Que é o Reddit, fórum de discussão. Qualquer um bota qualquer coisa. A IA que tem gente usando aqui, bebe no Reddit. Qual a diferença entre o robô engenheiro de prompt e o meio expert? O robô engenheiro de prompt gera super prompts para você usar em qualquer outro robô do Acadêmico 24 horas, inclusive no meio expert. Ele faz as referências. O que que faz as referências? Ele formata as referências, tem robô para isso. E nós temos robôs que te ajudam, recomendação bibliográfica, análise das referências, é, fichamento. Então, sim, se for nesse sentido, sim. Se não for essa a ideia, me fala, tá, Karine? Esses prompts têm eles passo a passo no treinamento. Nós temos no Academia 24 horas, né, treinamento de prompt. Mas honestamente, ele é para quem quer saber a anatomia do prompt. Porque se você usar o robô engenheiro de prompt direto, já vai te dar um prompt excepcional. Entrei, seja bem-vinda, Magda. Tamo juntos. Recentemente adquiri o Academia 24 horas. Uma dúvida: o Super Prompt vem junto ou é separado? Então, você gera os Super Prompts, Mailing, dentro do engenheiro de prompt do Academia 24 horas. Então tá junto, tá? Eu, socorro! Entra agora, Lidiane, entra agora. Tamo junto. Entrei, seja bem-vindo, André. Tamo juntos, cara. Seja bem-vindo. Ó, Lu Silva, tô dentro. Seja bem-vinda, Lu Silva. Gente, momento, inclusive, ó, se você tá em cima do muro, falo isso com muito carinho, tá, gente? Todo direito de ficar em cima do muro, porque tem muita gente ruim nessa internet. E golpista também. Mas se você tá em cima do muro, pergunta agora. Aproveita que eu estou ao vivo para você garantir tudo. Então pergunta agora. Quem está em cima do muro, eu preciso saber o seu senão agora. Qual é o seu senão? Preciso saber agora, tá? Só falta um cartão. Manda brasa, Pérola. Seja bem-vinda. Tamo juntos. Tô liberado, galera. Posso ir? Posso ir? Calma, tô calmo. Vai lá, Fernando. Tô calmo, Fernando. Tô calmo. Muito bom. Gente, eu não posso deixar de parabenizar você que está aqui à noite, nesse horário. Parabéns para você que está aqui. Meu profundo respeito. Você é uma pessoa comprometida. Você tem mil outras coisas que você poderia fazer. Você é muito comprometido estar aqui. Agora você precisa mudar de comprometimento para coragem. Investir em você. É muito ruim dormir com em si, sabe? Se eu tivesse feito, se eu tivesse feito. Às vezes não dá para reverter o problema. Se você, já que você não agiu. A gente sempre pensa assim, né? O custo de fazer algo, o custo disso, e o custo de não fazer. Às vezes saúde mental, às vezes a relação ruim com o orientador, às vezes a qualidade de vida que vai para o espaço, insegurança. E, gente, teu nome, né? Nome no mundo acadêmico é difícil de construir, mas a pessoa acaba rapidinho.
Então dê esse passo agora. Grande Felipe, olha o Cis aí, rapaz. Gente boa demais. Saudações de Cuba. Que legal, Victor. Sea muy bienvenido. Yo estoy muy grato de tener usted acá. Yo no conozco Cuba, pero ya fui cerca de Cuba como República Dominicana y fue increíble. Pero ya comí acá en Estados Unidos la comida cubana, es increíble, muy rica. Gracias, Víctor. Estamos juntos. Fechou, galera? Fechou? Show de bola. Aí daqui a pouco alguém fala, estamos aqui do Japão, eu não sei falar japonês não, galera. Muito bom. Tô dentro, Felipe. Olha aí o Fernando. Fernando pediu para eu ter calma. A calma compensou. Tamo junto, Fernando. Está invitado, graças a você. Tamo juntos. Beleza, galera. Tô liberado, show. Muito bom te receber na mentoria Ponto Final de Dissertações e Teses. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.